Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Sim, a nossa aula de hoje será sobre a Reforma Protestante. Então você vai conhecer um pouco mais a respeito do que foi e como aconteceu e quem a provocou. E quais as mudanças na Igreja Católica. Bom, antes de iniciar o vídeo, já peço que você já deixe o seu like aqui para que o YouTube reconheça a relevância desse conteúdo e também, se você não é inscrito, já inscreva-se neste canal para poder ajudá-lo a crescer, beleza? Bom, a Reforma Protestante, né, ela foi um movimento de renovação, logicamente, que ocorreu dentro da Igreja Católica no século XVI, né, e teve início ali na Europa Central e foi promovida ou liderada por Lutero, ou seja, Martinho Lutero foi o grande personagem da mudança da Reforma Protestante com a Igreja Católica ou contra a Igreja Católica e a sua revolta. Bom, você vai entender o porquê dessa revolta. Bom, assim, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, a Reforma Protestante ela foi responsável, pessoal, pela criação de várias igrejas, sendo que todas elas se declararam fora da autoridade papal. Aí mostra a decadência das igrejas ou das várias ordens, né, dentro da Igreja Católica, que originou então a necessidade para a criação de uma reforma na igreja, ou seja, naquela altura do campeonato, vários sacerdotes estavam então ali envolvidos em tarefas ilícitas e mundanas e a venda de indulgências prejudicavam muitas pessoas e isso magoou Martinho Lutero. Bom, além disso, para você entender, vários elementos da realeza pretendiam, né, dominar a igreja e obter os seus bens para conseguir então aumentar o seu poder e influência. Também o poder papal, né, tinha sido ali então radicalmente reduzido depois da separação entre Roma e Avignon. Então, esta questão, né, devido à reforma da Cúria, né, que desagradou a muitos cristãos na altura, então eles, ou entre eles, melhor dizendo aqui, estava-se ou se encontrava John Wycliffe, né, que mais tarde, alguns textos de Martinho Lutero, muitos deles contra a prática das indulgências se espalharam com grande velocidade e deram então aí relevo, deram um poder para que pudesse acontecer então as reformas dentro da Igreja Católica. Então esse descontentamento quase geral do povo. Então as 95 teses de Lutero que foram afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg no ano de 1517, né, foi um documento essencial na reforma protestante. Apesar disso, meus caros, Lutero não se considerava, né, um reformador, mas Martinho Lutero não confiava, né, no poder de transformação da palavra divina. Então, muitos elementos da nobreza e também do clero apoiaram as ideias de Lutero, né, mas inicialmente não tinham a intenção de separar a igreja ou de se separar da igreja. Então foram feitas aí várias e várias tentativas de parar o movimento luterano, incluindo aí então a condenação imperial. O que significa isso? Né? E o Edito de Worms, né, em 1521, que proibiu os textos de Lutero e o acabou classificando como inimigo do Estado. Parece nome de filme americano, né? Inimigo do Estado. Então, vários soberanos apoiavam Lutero, sendo que muitos deles faziam isso não porque tinham as mesmas crenças que Lutero, sendo que muitos deles então faziam isso porque tinham as mesmas crenças, mas tinham interesses políticos na separação com a Igreja Católica. Então, a teologia de Lutero ela vai ganhar popularidade rapidamente entre vários pregadores alemães, de tal forma que a liturgia estava sendo aí alterada. E a reforma protestante teve que então que enfrentar várias ameaças, né? Entre elas a revolta dos camponeses e também dos anabatistas e os conflitos então causados, logicamente, pelos humanistas que aí juntamente com Erasmo de Roterdã,
né, acabou se separando de Lutero. E apesar de tudo isso, entre 1520 e 1530, a reforma, né, se impôs e causou aí várias mudanças nos regimes eclesiásticos, e muitos grupos protestantes que eram ameaçados pelo imperador Carlos V se uniram em 1531, né, e por isso o imperador acabou a declarar a liberdade religiosa, assim como o Brasil, né, que temos aí a liberdade religiosa. E aí, para você entender desta reforma que eu estou falando aqui, da reforma protestante de Martinho Lutero, o Concílio de Trento, convocado com o objetivo, né, de restaurar a união da igreja, foi convocado, né, muito tarde e não teve, né, o efeito desejado que a igreja esperava. E aí surge uma figura chamada Eurico, né, Zwinglio, que implantou a reforma na Suíça alemã, enquanto que Calvino atuou na Suíça francesa, e um pouco, né, de vista, ou dentro de um ponto de vista, melhor dizendo, bem distinto, bem diferente. Então, um acordo entre Lutero e Zwinglio não foi possível graças a diferentes opiniões em relação à doutrina, né, da Eucaristia. Então você vê aí como é que se deu esse processo da reforma. E apesar das diferenças entre as várias igrejas que foram criadas, todos os nomes importantes da reforma salientavam que a importância da Bíblia como um documento essencial da revelação divina. E além disso, né, a reforma ela foi importante para aumentar então a noção dos sacerdotes e também dos crentes para a responsabilidade do cristianismo perante o mundo. E a Contra-Reforma, o que foi? Bom, a Contra-Reforma, né, ou Reforma Católica, foi uma resposta que a Igreja Católica, em relação à Reforma Protestante, que ocorreu ali no século XVI e século XVII. Então, a Reforma Protestante, ela forçou a Igreja Católica a tomar medidas, e o Concílio de Trento foi o principal instrumento de reorganização do catolicismo, né? Então, este concílio ele foi instituído pelo Papa Pio V, né, e Gregório XII, ou 13º, perdão, né, Gregório III, 13º, e teve aí o objetivo de reavivar através, né, da fé, de uma reestruturação de disciplina religiosa, outros meios também usados pela Igreja Católica, que fique bem claro aqui para você entender, foram os índices, né, dos livros proibidos. Isso aconteceu por volta de 1543, né, e o Santo Ofício em 1542. Então, através da Contra-Reforma, a Igreja Católica conseguiu então reconquistar, né, alguns territórios que tinham sido perdidos para os reformistas protestantes. É isso. Se este conteúdo foi útil para você, dá um sim aí deixando o like, ou não, se você gostou, se você achou relevante, interessante este conteúdo, onde na aula de hoje, na nossa videoaula de história, eu falei sobre a Reforma Protestante, o que foi a Reforma Protestante, quem foi o sujeito, né, que promoveu aí essa renovação da igreja, né, buscando diferenciar da Igreja Católica, ou seja, Martinho Lutero, que ocorreu ali por volta do século XVI e teve no início ali na Europa Central. Então é isso. Se você gostou desta videoaula de história sobre a Reforma Protestante, desde já eu peço que você deixe o seu like e carimbe aí o dedo aí na inscrição, ativando aí o sininho para receber as notificações de cada videoaula que aqui eu postar no canal. Professor Oswaldo Dias fica por aqui e vejo você na próxima aula. Tchau, alunos!